Sabe aquela ideia de que existe uma força maior observando cada passo nosso? Bom, dependendo do momento da vida, isso pode ser um baita conforto ou algo bem assustador. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no porquê essa mesma frase, inspirada no Salmo 139, causa reações tão opostas. Vamos tentar entender o que está por trás disso. A frase que vai guiar toda a nossa reflexão é essa aqui: Deus não tira os olhos de você. É uma afirmação poderosa sobre a onisciência divina, sabe? A ideia de que Deus sabe de tudo e vê tudo, o tempo todo. E aí é que está o dilema, né? Para algumas pessoas isso traz uma paz imensa, aquela sensação de estar protegido. Para outras, soa como uma vigilância constante, até meio assustadora. A questão toda, segundo a fonte que a gente analisou, é que a reação depende completamente do conceito que cada um tem de Deus. E para a gente entender essa tensão, a fonte explora 6 visões diferentes de Deus que seriam, digamos, incompletas ou equivocadas. Vamos passar por cada uma delas para ver como elas acabam moldando a percepção dessa tal vigilância constante. A primeira visão é a mais direta de todas, a de que Deus simplesmente não existe. É o ateísmo. Nessa lógica, a vida tem um fim bem definido: a morte. Conceitos como pecado são vistos como algo sem sentido, e o que realmente importa é o aqui e o agora. O sermão faz um contraponto a isso, lembrando que algumas das mentes mais brilhantes da história, como Einstein e Newton, não viam conflito nenhum entre ciência e fé. Mas claro, para quem parte dessa visão, a ideia de um olhar divino nem entra em questão. Agora, a segunda visão, a deísta. Aqui, Deus é tipo um grande relojoeiro. Ele criou o universo, deu corda em tudo e foi embora. Deixou a máquina funcionando por conta própria sem interferir mais. Se Deus está tão distante assim, então orações e milagres perdem o sentido, né? A resposta do sermão para isso vem do campo da experiência pessoal. O palestrante fala de testemunhos sobre eventos que desafiam a explicação científica, o que sugere que talvez o relojoeiro nunca tenha realmente abandonado sua criação. Essa aqui é uma imagem mais humana, a de Deus como uma figura idosa, frágil, quase como alguém que precisa da nossa ajuda e não o contrário. Essa visão, que o palestrante até conta que tinha quando eu era criança, mostra um Deus vulnerável. O sermão corrige isso de forma bem direta, afirmando que as Escrituras descrevem Deus como a fonte de toda a força, e não como alguém que precise dela. Ou seja, essa imagem de fragilidade não bateria com a teologia que está sendo apresentada. Essa visão é bem comum. É de um relacionamento com Deus que funciona na base da troca, quase um contrato, onde as bênçãos são um tipo de pagamento por bom comportamento. A lógica é tipo, olha, eu faço a minha parte, então Deus é obrigado a fazer a dele. O palestrante até ilustra isso com uma história engraçada da infância, de quando ele tentou fazer um acordo com Deus para ganhar um bilhete de loteria. O ponto crucial, segundo a fonte, é que a graça divina não é algo que se possa comprar ou exigir. Ela simplesmente não funciona na base do mérito, nesse esquema de toma lá, dá cá. Aqui a coisa fica séria. O universo é visto como um grande ringue de boxe. De um lado, Deus. Do outro, uma força oposta com um poder que parece igual: o diabo. Essa visão de duas forças opostas e equivalentes gera uma ansiedade enorme. Afinal, e se o lado errado ganhar? O sermão desmonta essa ideia, explicando que, na sua teologia, não existe uma luta de iguais. Satanás é apresentado como um ser criado, subordinado, e não como um rival à altura de Deus. Então, não haveria uma disputa real pelo controle. E finalmente chegamos à última visão equivocada que nos joga de volta para nossa pergunta inicial. É a imagem de Deus como uma autoridade punitiva, sabe, um guarda de trânsito cósmico, só esperando para pegar a gente no erro. Com uma imagem dessas na cabeça, a ideia de uma vigilância constante se torna, de fato, aterrorizante. Cada erro é anotado, cada falha é punida. É exatamente essa visão que transforma a frase "Deus não tire os olhos de você" em uma ameaça. Então, o que a gente vê é que essas visões de Deus como um negociador, um lutador numa batalha incerta ou um juiz punitivo, elas geram medo, geram ansiedade. Se essas são as imagens que causam desconforto, qual seria, então, a visão que poderia trazer paz? E é aqui que a gente chega no coração do sermão. A visão que, segundo a fonte, transforma a onisciência de uma ameaça em uma promessa de conforto é a de Deus como um pai amoroso. A fonte faz uma distinção bem importante aqui.
Ser um filho de Deus não é apresentado como algo automático para todo mundo, mas sim como um relacionamento específico. De acordo com a passagem citada, é algo que se estabelece através da fé. Certo, se o conceito é o de um pai, o que é que isso quer dizer na prática? O sermão detalha isso em 4 pontos. Primeiro, a presença do pai inspira coragem. Segundo, gera confiança na provisão, acabando com a ansiedade. Terceiro, o relacionamento é baseado no amor incondicional e não em merecimento. E por último, a correção. Ela não é uma punição como a de um guarda, mas algo formativo, feito por amor, para o bem do filho. E esse slide aqui ilustra o primeiro ponto, o da coragem, de uma forma brilhante. O palestrante usa uma memória pessoal de quando jogava futebol e o pai dele estava assistindo, para mostrar como aquela presença o enchia de ousadia. A vigilância do pai não era uma ameaça que o paralisava. Pelo contrário, era uma fonte de força que o impulsionava. Ok, a gente viu a definição e as consequências. Mas como, segundo a fonte, alguém entra nesse tipo de relacionamento? O processo descrito é basicamente um resumo da mensagem do Evangelho. Começa com o reconhecimento de uma falha ou de uma necessidade pessoal. Depois vem a crença de que o sacrifício de Cristo é a solução para isso. E, por fim, a aceitação pessoal dessa solução, que formaliza essa relação de pai e filho. E é assim que essa análise nos deixa com uma pergunta muito maior. Independentemente da fé de cada um, ou mesmo da falta dela, a forma como se concebe o divino, seja como um pai amoroso, um juiz severo, um relojoeiro distante, ou simplesmente o nada, define a nossa coragem, a nossa ansiedade e, no fim das contas, o nosso jeito de viver. A questão final não é se estamos sendo observados, mas sim, qual imagem se acredita que está nos observando.